Amém. Querido, nós vamos conversar hoje à noite sobre um tema que a gente tem falado muito e que às vezes a gente está tão distante. Jesus nos chama para o relacionamento. Jesus está te convidando hoje para o relacionamento. Às vezes é difícil a gente sair da teoria e ir para a prática. Como é difícil. A gente fala muito. O ser humano tem a tendência de falar demais. O ser humano tem a tendência de expor demais. Mas por vezes a vida, ela não condiz com a fala. E nós vamos refletir alguns detalhes nesta noite, que muitas vezes passa batido, muitas vezes não percebemos. E esses detalhes podem comprometer a nossa vida com Deus. Esses detalhes, eles podem comprometer uma vida de fato que tenha significado. Então, eu quero que você guarde esse tema, porque no final você vai entender o porquê Jesus nos chama para o relacionamento. Jesus está nos chamando para um relacionamento. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em dois textos, mesmo que eu vou colocar aqui no Data Show, mas você vai abrir a Bíblia lá em Efésios e depois lá no livro de Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. E depois nós vamos abrir as Sagradas Escrituras em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Vamos refletir nesse texto. Todos abriram? Ou ainda estão abrindo? A minha versão é a NVI. Amém? Todos assentados, com toda a reverência, leiamos o texto sagrado. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim o texto: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tens desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai querido, aplique esta palavra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, os dois textos que nós acabamos de ler aqui, eles estão relacionados. Os dois textos que nós acabamos de ler aqui, eles estão relacionados a uma mesma igreja. Tanto a carta do apóstolo Paulo, ali aos Efésios, como as palavras do Senhor Jesus,
são direcionadas à comunidade da fé ali em Éfeso. No entanto, esses dois textos, eles estão em momentos diferentes. Eles estão em momentos cronológicos diferentes. Aproximadamente 30 anos. 30 anos. O primeiro texto aqui de Paulo aos Efésios provavelmente foi escrito na década de 60. Década de 60. E o texto de Apocalipse na década de 90. E o que me chama a atenção aqui nesses dois textos, presta atenção, o que me chama aqui a atenção nesses dois textos que nós acabamos de ler, é perceber a situação que a igreja já viveu antes e a situação depois de 30 anos em que a igreja estava vivendo, se encontrava. Porque no primeiro momento aqui, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esta igreja, e nós acabamos de ler o texto vai dizer, ele estava louvando a esta igreja, por conta da sua fé, por conta do seu amor. Ele vai dizer aí no texto, olha, o amor de vocês é tão marcante, que eu não deixo de dar graça por vós, não deixo de dar graças pela vida de vocês. Mas, queridos, 30 anos se passam, e agora o Senhor Jesus está diante desta igreja, que no passado foi uma igreja que foi louvada pelo seu amor, que no passado foi uma igreja agraciada, mas agora ela está sendo reprovada justamente porque o amor se esfriara. Olha que situação inusitada, olha que situação. E eu fico às vezes pensando, olhando para esse texto aqui, se nós formos fazer a linha do nosso tempo, se nós formos fazer a linha do nosso tempo na minha vida, na sua vida, e se nós olharmos para a nossa história, algum tempo atrás, e olharmos para a nossa história hoje, no presente momento, o que seria dito a nosso respeito? O que seria dito a seu respeito? O que seria dito? O que será o que aos olhos do Senhor revelariam sobre a nossa história? Aqui tem pessoas com tempos diferentes com relação à vida espiritual, ao renascimento espiritual. Qual seria então? Será que a semelhança desta igreja de Éfeso, nós fomos louvados no passado, fomos elogiados, mas agora a nossa vida está ladeira abaixo? Talvez você se encontra nesta posição hoje. Talvez no passado você viveu o glamour espiritual. Talvez no passado você viveu aquilo que Deus sonhara para você. E você de fato foi um arauto de Deus, foi a boca de Deus. Mas hoje você está ladeira abaixo. No passado o seu coração ardeu por fazer aquilo que Deus queria que você fizesse, de maneira intensa, de maneira forte, mas com o passar do tempo, com o passar do tempo, o amor foi se esfriando. O que aconteceu com aquela igreja? O que aconteceu com aquele povo? O que aconteceu, minha gente? E o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com você? O que aconteceu com líderes que antes eram líderes fervorosos, mas o tempo foi passando e de alguma forma não foram mais comprometidos com o Senhor da igreja? Como é que essas coisas acontecem? Como que essas coisas acontecem, gente? Era a mesma igreja, passou um tempo,
mas era a mesma igreja. Quando eu olho para esse texto aqui de Apocalipse capítulo 2, eu percebo algumas dicas que me fazem entender como esse processo se dá. A primeira coisa que me chama a atenção está no verso 2. Está aí no verso 2. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu começo a entender que esse processo de decadência, ele se instala na nossa vida quando nós esquecemos que fomos chamados por Deus para relacionamento e não para realização. Guarde isso no coração. Guarde isso no coração. O processo de decadência começa a acontecer na nossa vida quando nós esquecemos que nós fomos chamados primeiro para estar com Deus, para depois realizar algo. E às vezes a gente inverte. Tem muita gente nas igrejas como um todo que está fazendo o inverso, faz coisa, mas está diante do Senhor da igreja. Isso aí é muito sério, meus irmãos. Isso vai gerando um desencantamento, de tal forma que a pessoa chega a um momento que ela não quer mais saber de Deus, porque ela é simplesmente uma ativista religiosa. Nada mais. Atualmente nós vivemos numa era em que a gente corre desesperadamente, não é assim? A gente está vivendo nessa era frenética. Corremos desesperadamente, uma vez que somos avaliados e medidos pelo que fazemos e não pelo que somos. É a era em que nós vivemos. E esquecemos que Deus nos chamara primeiro para não realização, mas para um relacionamento. O texto vai dizer: conheço as tuas obras. E queridos, a palavra no original aqui dá-nos a ideia de esforço físico. Esforço físico era gente que fazia. Gente que suava a camisa, o povo ia de um lado para o outro. Se existe uma coisa que estamos confundindo nesses nossos dias, é esta verdade. Você não foi chamado para realização, em primeira instância. Você foi chamado para estar com Deus, para se relacionar com Deus. Eu acho interessante quando eu vou olhar para o Evangelho de Marcos, quando Jesus chama ali os seus discípulos, e a narrativa, ela se dá dessa forma aí, ó. O texto vai falar: escolheu os 12 para que estivesse com ele, e depois para que enviassem a pregar. Jesus está nos convidando para estar com ele. Aí tudo vai ter significado naquilo que você fizer. Mas se você fizer o contrário, a coisa vai desandar. Então entenda, a primeira coisa é estar com Ele e depois pregar o Evangelho. Porque nós criamos uma cultura da realização. Como eu falei, nós vivemos em um ritmo frenético. A gente faz uma série de coisas e não tem tempo, muitas vezes, para estar com o Senhor. Ou o pastor está falando grego aqui? Quantas vezes você passa a semana, você não lê a Bíblia uma vez? Quantas vezes você passa a semana e você não tira um tempo saudável de qualidade com Deus? Quantas vezes você passa a semana e você faz aquelas orações que não passa do teto? Quantas vezes você passa a semana e por questão religiosa, ritualística, você faz aquela oração no almoço, no jantar e para dormir, como se Deus estivesse ouvindo? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes fazemos isso? Sabe, meus irmãos, é difícil nesse tempo a gente se aquietar. É difícil o ser humano aquietar o coração.
nesse momento tão complicado em que nós estamos vivendo. E a gente então vai confundindo realização com relacionamento, e Deus está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, não foi para isso que eu te chamei. Eu conheço as tuas obras. Gente, eu começo a perceber que muitas vezes a gente vai ladeira abaixo quando a gente confunde realização com relacionamento. Tem gente que bate no peito que está há 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas não fez um discípulo para Jesus. E a pergunta é: à luz das Sagradas Escrituras, à luz dos Evangelhos, à luz das palavras de Jesus, quem não é discípulo dele, não faz discípulo, mas quem é discípulo tem que fazer discípulo. E se não está fazendo, algo está errado. Isso é muito sério. É muito sério. Mas muitas vezes vamos levando a vida de qualquer jeito e até mesmo a vida espiritual. Mas Deus nos chama para o relacionamento. Em segundo lugar, vejo também que a gente começa a adentrar ladeira abaixo quando a gente começa a colocar na nossa agenda algumas coisas que não são importantes. Quando a gente começa a colocar na nossa agenda coisas que não são tão importantes. O texto vai nos falar que esta igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. O texto vai nos falar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina, não suportava os falsos apóstolos. Era uma igreja que eu e você queria participar. Era uma igreja que nós queríamos estar, fazer parte. Mas o Senhor vai dizer no verso 4: mas eu tenho uma coisa contra você. Abandonaram o primeiro amor. Está aí, abandonar o primeiro amor. Às vezes a nossa vida vai ficando tão agitada que a gente vai colocando de lado e vai se importando menos com coisas que deveriam se importar mais. Nós vamos deixando de lado aquilo que é mais importante. E vamos vivendo. Como eu falei, a igreja estava naquele frenesi. A igreja de Éfeso, o povo estava realizando, e no meio de tanta realização, eles começaram a colocar na agenda coisas que não estavam na prioridade do Senhor. Na agenda do Senhor, eles começaram a fazer, mas sem saber o porquê estavam fazendo. Eles começaram a fazer, estavam realizando, mas sem refletir no que estavam realizando. Quantas vezes nós vivemos assim? A gente vem para esse templo, para esse prédio, a gente passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 20, mas não sabe por que está na igreja. E o tempo vai passando e a gente vai ladeira abaixo nessa vida miserável, espiritualmente falando. Essa igreja estava vivendo assim. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes o nosso serviço para o Senhor é oco? Oco. Quantas vezes a nossa ação dentro da comunidade de fé é oca? Porque na nossa correria nós começamos a priorizar coisas erradas. Prioriza vir para o prédio, mas esquece de ser igreja. Prioriza ser um consumidor da fé, mas esquece de pertencer à família da fé. Prioriza, só vem a nós, mas esquece do vosso reino. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes? Por fora bonitos,
mas por dentro feios. Quantas vezes, na verdade, o Senhor Jesus, Ele não está preocupado, interessado com as nossas performances, naquilo que está acontecendo do lado de fora. Ele está preocupado naquilo que está acontecendo dentro da gente. Vocês se preocuparam com tantas coisas e esqueceram o essencial, o primeiro amor, é o que a Bíblia nos diz. Muitas vezes existem relacionamentos da nossa vida para com Deus totalmente mecânicos. Totalmente mecânicos. Existem momentos que eu e você não sentimos, mas aquele fluir. Não sentimos mais como águas vivas no nosso coração. Talvez você está aqui hoje vivendo exatamente isso. Muitas vezes nós vivemos assim. Existem momentos na nossa história que a gente não consegue mais falar como o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Há momentos na nossa vida que não conseguimos expressar que nós amamos a lei do Senhor. Quantas vezes nós estamos vivendo a vida muitas vezes como que no piloto automático. W. Tozer vai dizer: se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, 90% praticamente de coisas que nós fazemos, nós iríamos continuar fazendo. Isso é uma realidade. É uma grande realidade. Perdemos a paixão. Perdemos a paixão, somos entregues a quase tudo, menos ao Senhor. Era o que essa igreja estava vivendo. E muitas vezes adentramos dentro de tantas coisas e arregaçamos as mangas no sentido de nos doar completamente. Por exemplo, um torcedor de um time de futebol, pode ser do time mais fraco até o Flamengo, que é o melhor. A pessoa dá a vida pelo seu time. Ela chora pelo seu time. Ela arruma tempo para ver o jogo. Cadê os namorados aqui? Tem alguém que está namorando aqui hoje? Que ainda não casou? Aí, tem alguns aí. Então eu vou falar para os casados também. Lembra quando a gente namorava? Antes do casamento, propriamente dito? A gente ia longe, não ia? A gente ia longe. Ouvi de um pastor falando, o camarada mora lá em Goianira. Olha só essa. Goianira. Trabalha no centro de Goiânia e a namorada dele mora lá, indo para o Faisalville, sentido Bela Vista. E ele pergunta para ela, você quer que eu te dê uma carona? Entenderam? Mora de um lado, ele vai dar uma carona para a namorada. A gente se doa, a gente faz tudo o que é para fazer, se entrega. Mas muitas vezes para servir ao Senhor, para estar com o Senhor, não é a mesma coisa. Talvez você está aqui há tanto tempo, que está vindo à igreja. Eu não falo igreja Garavelo não, você que está nos visitando, que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Quantas vezes, irmãos, a gente entra num lugar desse como ritualista? A começar por mim. Não estou aqui falando que eu sou melhor não. Todos nós. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós vivemos isso? Nós somos comedidos, tão comedidos nas nossas relações com o Senhor, nós somos burocráticos, a gente faz o que é para fazer, e a gente vai vivendo desse jeito, a gente tem um discurso da fé bonito, balizado, mas a gente esquece de estar no Senhor da obra, a gente esquece de tirar tempo para Deus. No nosso coração está faltando paixão. Talvez no seu coração hoje esteja faltando paixão. E o Senhor Jesus olha para aquele povo e diz, cadê a sua paixão? Cadê o seu fervor?
Cadê aquele amor que foi destaque na vida de vocês? Cadê aquele amor que estava no meio de vocês? Aquele comprometimento que estava no passado e marcou a história de vocês. Para onde esse amor foi parar? Era como se Jesus estivesse dizendo isso. Queridos, fato é que a nossa agenda revela muito sobre a nossa paixão no Senhor, ao Senhor. A nossa agenda revela muito sobre o nosso amor para com Deus. Temos a nossa vida muito agitada, muito complicada, muitos compromissos, muitas coisas para fazer. Então a gente não tem tempo para viver de forma simples o Evangelho. Que na visão de Celso Lewis, é ler a Bíblia, é orar, é viver uma vida de contemplação, de introspecção, de reflexão, e a gente vai levando. A gente acha que está tudo bem, que está tudo legal, mas o Senhor Jesus, Deus, e o livro de Apocalipse diz isso, que Ele tem olhos como fogo, olhos como fogo, como chama de fogo, aquele que nos vê dentro de nós, e que está dizendo, olha, não está bem nada. Não está bem nada. Vocês estão esquecendo o primeiro amor. Talvez você está aqui dentro hoje e você está esquecendo o primeiro amor. Quem era você há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e hoje? Quem é você? Faça esta reflexão. Mas, queridos, há uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto. Há uma coisa que me chama a atenção. É que essa igreja não tinha consciência nem sensibilidade diante do que estava vivendo. Não tinha consciência nem sensibilidade. Numa linguagem dos adolescentes que estão aqui, era uma igreja sem noção. Sem noção. Como que uma igreja pode perder a sensibilidade, a consciência, ser sem noção? Está aí no texto. Lembra-te de onde caíste. A ideia do texto aqui é que a igreja tivesse caindo e nem tivesse apercebido. Lembra de onde caíste. Um certo comentarista escocês, William Barclay, ele vai dizer a partir desse texto aqui, e ele vai dar a ideia para a gente, olha, aonde você está, implica o que aconteceu no passado. Ou seja, aonde você esteve e aonde você está. Essa é a grande questão. Em outras palavras, perceba que você se tornou simplesmente um desenho, um rabisco, uma caricatura daquilo que você já foi. E agora você está se perdendo, atrapalhando, foram se afastando do Senhor, foram abrindo brechas, portas e nem perceberam o que está acontecendo. Gente sem consciência, gente sem noção. Lembra-te onde caístes. E o Senhor continua dizendo no texto, se arrependa e volte às práticas das primeiras obras. Eu penso, meus irmãos, que nós precisamos nos dias de hoje, mais do que nunca, redescobrir a simplicidade da fé cristã. O Evangelho puro e simples. Inclusive é um livro intitulado O Evangelho Puro e Simples do Celso Lewis. Evangelho puro e simples. Redescobrir arroz com feijão,
voltar para as primeiras práticas. É coisa simples, meus irmãos. Talvez você está aqui hoje, você precisa ouvir essa palavra. Talvez você não mais consegue arder o seu coração. Talvez você não mais consegue arder o seu coração por vidas, por pessoas. Talvez você não mais consegue arder o seu coração de estar na presença do Senhor, de tirar um tempo para o Senhor, de ler a Bíblia, de jejuar, de se quebrantar diante de Deus, de reconhecer o senhorio dEle na sua vida, de reconhecer que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor, que não existe dois senhores. Há um servo, há um Senhor e há um servo. Talvez você precisa ouvir essa palavra e refletir sobre a sua vida, e pedir perdão para Deus, perdão. Talvez você se vê nesse texto que nós acabamos de ler, nessas perícopes. Talvez você consiga se encontrar nesse texto, que há algum tempo atrás você era a pessoa usada por Deus, que manifestava o bom perfume de Jesus, mas hoje você está ladeira abaixo, levando a vida de qualquer jeito. E Deus está falando para você, olhe aonde caístes, aonde, porque você está no processo, você não está parado. Olhe aonde caístes, se arrependam, está aí no texto. Precisamos redescobrir isso. Senão você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, vivendo uma vida medíocre espiritualmente falando. E não é isso que Deus quer para você. Aquela igreja estava vivenciando isso. Um pensador vai dizer que nós vivemos um ateísmo prático, que é viver como se Deus não existisse. Não somos confessionais no ateísmo, mas vivemos como se Deus não existisse na nossa vida, no dia a dia, no proceder, nas ações. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Jesus nos chamou para um relacionamento, não para realização. Talvez você é membro, você é líder de ministério, você canta no louvor, você toca no louvor, você faz isso e aquilo, você ajuda pobre, você ajuda tanta gente, mas a sua vida está ladeira abaixo, porque você não entendeu. Primeiro é estar com o mestre, para depois fazer aquilo que o mestre quer que façamos. E nós temos que refletir sobre isso, meus irmãos. Quem sabe esta é a hora de você dizer para Deus que você está cansado dessa vida dúbia, paradoxal. Fala uma coisa, vive outra. Talvez está na hora de você pedir perdão para o Senhor. Talvez está na hora de você dizer para Deus, Senhor, me perdoe, porque eu tenho vivido como se o Senhor não existisse. Eu negocio como se o Senhor não existisse, eu namoro como se o Senhor não existisse, eu trato meu esposo como se o Senhor não existisse, eu trato a minha esposa como se o Senhor não existisse, eu trato os meus filhos como se o Senhor não existisse, eu negocio valores como se o Senhor não existisse. Talvez você está vivendo assim. Então Jesus está chamando você para refletir e está perguntando para cada um, aonde caístes? Arrependa-te. Quero chamar o Ministério Vida. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Aqui nós não estamos falando de pessoas que não eram crentes, não. Crentes que haviam entregado suas vidas a Jesus. Uma igreja forte no tempo de Paulo. Mas, depois de 30 anos, Jesus olhou para esta igreja e viu a situação em que eles estavam vivendo. Talvez seja a sua situação hoje. Talvez você precisa pedir perdão para Deus
e voltar às primeiras práticas. Talvez você precise hoje dizer para Deus que você quer fazer diferente. Feche seus olhos. Pensa na sua vida aí agora. Você que tem 10 anos de vida cristã, 20 anos, não importa o tempo. 1 ano, 40 anos, 50 anos. O que as pessoas dizem de você? O que Jesus falaria de você hoje? Como homem, mulher, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como membro da igreja do Garavelo, de outra igreja, ou a sua vida que está aqui que ainda não teve uma entrega diante de Deus. O momento é esse, o momento é de pedir perdão e voltar às primeiras práticas e fazer um propósito, não com o pastor, não com a igreja, mas com Deus. Dizer para Ele o quanto você precisa dEle. Pai querido, nesta noite, nós fomos desafiados a olhar para esse texto tão significativo do ponto de vista histórico, porque fala de uma mesma igreja, mas com realidades diferentes, em se tratando do tempo. E talvez hoje tenha pessoas aqui, que está vivendo como essa igreja estava vivendo depois de 30 anos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja convencendo, esteja trazendo a memória de onde caístes. E que cada um de nós possa se voltar para o Senhor. Porque muitas vezes negligenciamos o Evangelho puro e simples. Negligenciamos o Evangelho das Sagradas Escrituras, o Evangelho de Jesus. Mas em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nesta noite, Pai, na certeza que nós precisamos voltar a ser aquilo que o Senhor sonhou para conosco. E que o Senhor nos dá oportunidades. Em nome de Jesus, Espírito Santo, esteja agora falando em cada coração aqui das práticas, da falta, da ausência daquilo que o Senhor quer, da vida que o Senhor sonhou para cada um. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, de cada um de nós, que possamos nos voltar para Ti e não sermos religiosos, cumpridores simplesmente de uma crença que não faz diferença, mudança na nossa vida cotidiana. Complete, Espírito Santo, esta palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Você conhece essa canção? Quero voltar. Vamos cantar. Você que não conhece, ouça esta canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo.